Olá, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, né? Só Deus sabe como a palavra da salvação, em que horário, que país irá chegar, né? Nós não podemos subestimar hoje o alcance da internet. Nós estamos gravando aqui o vídeo ainda de domingo sobre as parábolas de Jesus. Tivemos um pequeno problema, o que não podemos deixar de cumprir o ID do Senhor. Como anunciado, a domingo nós estamos pregando sobre as parábolas de Jesus e quartas e sexta-feiras nós estamos dando estudo sobre o livro de Filipenses, a Carta da Alegria, né? Nós somos da Igreja Batista Alfa e Ômega, estamos aqui para abençoar a sua vida. Meu nome é Michel Vinagre, pastor presidente, e espero estar trazendo algo da parte de Deus. Quem faz a obra é o Senhor. Hoje nós vamos ler uma parábola muito longa. É obviamente que pelo poder de síntese, ela poderia ser pregada hoje. Mas o que eu percebo é que os vídeos têm que ter em média no máximo 20 minutos, 25. Tem que ter até menos, né? Segundo as pessoas que trabalham. Não é meu caso, estou aqui somente falando a palavra de Deus, por misericórdia, da qual eu não sou merecedor. Então, nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Eu vou dividir essa parábola do filho pródigo em três partes: a visão do pai, a visão do filho que fugiu e da visão do irmão, né, que estava ali e teve uma atitude completamente desconexa. Eu peço que você que está acompanhando, né, essa série de mensagens, parábolas de Jesus, abra a sua Bíblia em Lucas 15, do 11 em diante. É relativamente longo o texto, e para que não fiquemos enfadonhos, eu vou ler alguns versículos e vou explicando os outros, né? Então assim diz a palavra de Deus, Lucas 15, do 11 em diante. Jesus continuou: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajustando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então ele foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Então você vê a degradação, né? De um herdeiro, não dá a entender que tinha muitas coisas, mas devia ter uma cota, né, de sucessões considerável, né, para que se dividisse entre os seus irmãos, ficasse um período, né? Aqui não fala se é longo, né? Mas um período que ele desperdiçou na ociosidade, na prostituição, um período completamente gasto de maneira dissoluta. Então, quando ele viu que acabou tudo, né? Eu acho que é uma experiência que todos nós temos, tanto eu quanto vocês, né? Acabou os amigos, acabou os recursos, os amigos vão embora. É óbvio que a palavra amigos aqui está genérica, porque o termo amigo é um termo muito amplo e um termo muito maravilhoso. Mas a grande verdade é que nós sabemos disso. Quantos de nós já tivemos circunstâncias de ter em abundância e tínhamos muito mais pessoas nos cercando, e quando esvaiu-se todos os recursos, não temos. Esse é o ser humano. Eu acho que é lutar contra coisas óbvias, é um movimento universal. Mas isso serve para a experiência, né? Para que possamos aprender, dar valor às pessoas que estão conosco, nossas famílias, nossos familiares, esposas, esposos, filhos, amigos reais que estão conosco numa grande caminhada. Então ele foi lá e gastou tudo. Quando ele caiu em si, o versículo 17 diz assim: estou lendo Lucas 15, agora estou no 17. Então Caim de si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Eu aqui pereço de fome.
Ou seja, ele viu que ele estava num estágio inferior, num estágio tão ruim, pior do que os empregados do pai, né? Então você vê que ele ainda estava num lugar muito justo. Ele começou a abrir o espectro da, do valor. Infelizmente, meus irmãos, tem pessoas que conseguem, pela dádiva, pela inteligência e sabedoria, dar valor às coisas e de uma maneira que não acha necessidade de perder tudo. Mas, infelizmente, né, a perda era um grande parâmetro para que nós venhamos analisar as perdas. Então, nós que somos gratos a Deus, que somos tementes ao Senhor, temos que ter uma noção realmente que não precisamos passar por isso para agradecer. Ele agora reconhece não só a generosidade do Pai, que ele reconhece que o Pai era tão formoso que melhor seria ser o empregado do Pai do que aquela circunstância. Versículo 18, ele fala: levantando-se, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze como um dos teus trabalhadores. Então, o estágio de vergonha, né, de humilhação dele era tão assim, já apurado, que ele não queria nem voltar como filho, ele queria só voltar como empregado, né? E a gente vai ver sobre isso, não é impossível mitigar o amor de Deus. Versículo 20. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado filho. Versículo 22. Mas o pai disse a seus servos: Trazei-me depressa a melhor túnica, e trazei-me e vesti com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei-me um bezerro cevado, matai e comamos, e alegremos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Como eu vou falar hoje sobre a expectativa do pai, né? O filho tem uma noção do erro que ele cometeu, da injustiça, do estágio de ingratidão, do estágio de perder coisas e fala: olha, eu compreendo a grandeza do meu pai, na qual eu menosprezava, porque havia ali um menosprezo, a forma como vivia, a forma como do compartilhamento dos bens, e aí ele aprendeu que o pai sabia todas as coisas, porque esse pai é uma tipologia de Deus. E muitas das vezes você pode estar se questionando por que não conquista determinadas coisas, por que não avança ali. Deus sabe como partilhar o pão dos seus filhos. Às vezes nós podemos ser destruídos por uma bênção. Uma oração que você faz agora a Deus, legítima, pura, que não há pecado nenhum, se Deus te conceder nesse momento que você não está preparado, você de repente pode se perder. O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Quando você começa a colocar os recursos materiais como seu servo para lhe servir, sendo a sua viagem, mas não coloca ele acima de Deus, de pessoas, você vai compreender que isto é maturidade. E às vezes todos nós não estamos maturos para determinadas coisas. Então, a grande questão é o confronto, como ele via o pai. Ele ainda não conhecia o pai. E a coisa mais difícil, que mais nos machuca é isso. Porque nós temos que conhecer o amor de Deus. O amor de Deus, Paulo chega a falar que ele nos constrange, porque ele vai de contra as nossas convicções. Ele olhou o Pai, ele olhou Deus com uma visão material. Olha, eu vou chegar lá, eu fiz tudo errado, peço desculpa, vou ser um servo. Mas Deus não consegue deixar de te amar. O Pai não consegue deixar de te amar. Então, nessa primeira mensagem, eu vou estar trabalhando mais o olhar do pai sobre a circunstância, depois o olhar do filho que se foi e do irmão, para você ver que esse espectro é muito longo. Há ensinamentos diversos de colocações nisso. Então, não adianta. O pai quer ser conhecido. O pai quer ser chamado de pai.
Jesus é bom. O autor da carta aos Hebreus vai falar que aquele que conhece Deus é necessário que o ame e creia que ele é galardoador daqueles que o amam. Você tem que reconhecer o amor do Pai. Você tem que reconhecer um Deus generoso. Talvez outras religiões e outras experiências podem ter te apresentado um Deus que não seja o teu Deus. Talvez a religiosidade de algumas igrejas, de algumas pessoas, possam estar lhe apresentando um Deus que não seja o Deus da graça, um Deus que o autor da Casa Hebreia falar que a graça de Deus é um pacto de melhores e superiores promessas. Deus amou você, gerou você, justificou você, perdoou você. Deus não é uma máquina que leva o homem para o inferno na terça, se na quarta ele pecar, se arrepender, volta para o céu, amanhã, quinta-feira, tá? Deus, ele já gerou um pacto de vida sobre a tua vida. E esse homem estava com o pai, mas não conhecia o pai. Quantas pessoas são pessoas que vivem na igreja, mas não entendem Deus, não entendem o Senhor, não conhecem Deus, não conhecem ao Senhor. Então, meus irmãos, nós somos aqueles que conhecemos a Deus, que conhecemos ao Senhor. Nós temos que compreender que o Senhor, ele é único, que ele não muda, que ele não tem alternância. Se permanecemos fiel, ele permanece fiel. Se permanecemos infiel, ele permanece fiel. Deus é um Deus único. E isto magoa a Deus, está com Deus. E nenhum dos dois filhos conheciam Deus. O outro, quando que estava em casa, vou mostrar que ele não conhecia a grandeza do pai como o filho que saiu. Mas o pai estava ali sempre de braços abertos. E o pai fala algumas coisas. O versículo 22 e 23... e vai falar o seguinte: mas o pai disse a seus servos: trazei-me depressa a melhor túnica e vestimos com ela e põe um anel na mão e sandália nos pés. Ou seja, dá a entender que eles estavam maltrapilho. Dá a entender que as vestes deles não era digna da classe social que ele ostentava. O autor de Eclesiastes, se eu não me engano, ou Provérbios, vai falar que nunca falte lâmpadas sobre a tua cabeça e todo o tempo seja alvo as suas vestes. As vestes é no sentido de como você está espiritualmente. A primeira coisa que o pai fez com o filho é devolver a dignidade mínima das pessoas. Deus é um Deus que restaura a dignidade. Deus não é um Deus que fica lembrando dos seus erros. Deus não é um Deus que fica lembrando o que você fez. A Bíblia chega a falar que ele lançou no mar do esquecimento. Sabe, o mar é um lugar onde até hoje as profundezas do mar, não tem nenhum tipo de expedição, não tem nenhum tipo de hipótese de encontrar as coisas. É lá que Deus jogou o seu pecado. Deus, a primeira coisa quando uma pessoa chega diante dele, contrita, um coração contrito não será desprezado, clamando a perdão, é restituir por completo a sua dignidade, porque um pai não consegue ver o filho de uma maneira indigna. Eu sou pai de pré-adolescentes e crianças. Quando eu vejo um filho meu com aquela roupa que já está ali, sabe, vencidinha, desbotadinha, com furinhos, e dependendo da classe, do momento financeiro, bate uma tristeza. E olha que eu uso muito terno, que é da minha profissão, sou advogado. Quantos anos eu já andei com terno russo, né, que nada dava, mas para tentar dar o meu melhor, e isso não porque eu sou bom. Qualquer um dos senhores que estão me ouvindo, qualquer um dos irmãos já fizeram isso. Quantas histórias de pais e de mães que são últimos a comer, porque come ali o pouco que sobra para dar o melhor ao seu filho, porque o pai, a mãe, mas nesse caso trabalhando com o pai, para que fique claro, né, Deus, não por uma questão de homem ou mulher, ele se importa e fere a Deus ver os seus filhos indignos, fere a Deus seus filhos
escravos do pecado, escravo das trevas, escravo dos vícios. Qualquer coisa que te domine, ela torna-se senhor da tua vida, mas Deus é um Deus libertador, e quando você chega diante da sua presença, você é tratado, você tem veste nova, você tem anel, que significa autoridade, o seu pé calçado. Deus, ele luta, Deus, ele se importa de como você está e do seu bem-estar. Não é simplesmente um perdão seco, olha, eu lhe perdoo. É uma restauração. Pecador, desviado, volte para o caminho do Senhor, da maneira que você está, porque o Pai te ama. As instituições como o irmão dele, pode te julgar, pode não estar feliz com a tua volta, mas o Pai alegra-se, beija o teu pescoço e te devolve a dignidade, porque Deus é amor, e quem não compreende este amor, ainda não compreendeu a graça de Deus. Versículo 22. Mas os pais, 23, trazei-me um bezerro cevado, matai, comemos e nos alegremos. Além de vestir e dar autoridade, Deus dá o óleo de alegria. O Espírito Santo de Deus é a verdadeira alegria sobre o homem. Nós podemos ter momentos, rompejos de felicidade com recursos. Eu tenho certeza que qualquer pessoa bem-sucedida financeiramente, com matrimonialmente, ela pode ter sim os rompejos, mas somente através do Espírito da verdade, da promessa, é que existe a verdadeira alegria, porque a alegria não é o que eu tenho, a alegria é um estado acor, a alegria é um estado imperioso, ela está comigo. Por isso que a paz que excede todo entendimento, muitas das vezes um crente vai no velório, ele está triste, mas ali dentro ele está consolado pelo Senhor. Versículo 24. Pois meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Deus só olha isso, sabe? Eu estou feliz porque um pecador voltou. As outras duas parábolas anteriores foram a parábola da ovelha e da dracma perdida. A ovelha, todas estavam falando sobre a volta do pecador. Da ovelha explorei mais. Da dracma, você que está ouvindo essa sequência de mensagens, eu falei que o desfecho dessa parábola também era encontrar pessoas, mas também trabalhei um pouco mais com coisas nossas, né? Com os 3 recursos, até me lembro que eu falei, acendeu a luz, usou o recurso quando ele pegou a vassoura e ele foi ali diligente, ou seja, acenda a luz, use o seu recurso e seja perseverante. Mas nessa parábola nós vemos literalmente isso, como Deus vê o filho. Ele só olhou 2 coisas, ele estava morto, ele estava em treva. A minha alegria é essa. Irmãos, sejam verdadeiros. Hoje, você que está me ouvindo pode ter 20 anos, 40, 60, 80. Eu tenho certeza que você conta nos dedos as pessoas que se alegram de verdade com a sua felicidade, que se alegram de verdade com as suas conquistas, que se alegram de verdade com você, que se alegram de verdade com aquilo que você realmente é, com aquilo que você realmente pensa. Deus se alegra, Deus vive a sua vida, mas Deus é um Deus que respeita as suas atitudes. Se você ver, quando o filho falou, olha, me dá a herança, toma, vou embora, vai. Deus, ele respeita tanto o ser humano, que respeita as suas escolhas. Deus é um Deus que respeita tanto o ser humano, que ele respeita até o seu direito de não querer adorá-lo. Ele respeita até o seu direito de não querer tê-lo como Senhor. Ele respeita o teu direito de odiá-lo. Tem pessoas que não é que elas são ateias, elas não gostam de Deus. E isso o que acontece? Cai um raio na cabeça, ela vive com doença? Não. O mundo, o sol nasce sobre justos e injustos. Infelizmente, aquela pessoa que perece sem Cristo, ela vai ter, por uma opção sua, a eternidade longe dos caminhos do Senhor. Mas Deus, ele respeita. Deus tanto respeita que ele não foi atrás dele. É função sua refletir.
E eu falo, me dirijo nesse momento a você que está me ouvindo. Não se afaste do caminho, Senhor. Não seja igual a esses dois filhos. Conheça o Pai que está dentro da sua casa. Conheça o Deus que você serve. Não há escolha para se afastar dos caminhos de Deus. A você que está afastado, volte. Deus não só vai te perdoar, Deus ficará alegre com a sua volta. Deus tem um plano da tua vida. E assim, meus irmãos, eu apresento a parábola do filho pródigo ao olhar do Pai, ao olhar de felicidade daquele pecador que retorna aos caminhos dele. Se assim o Senhor permitir, estarei falando sobre, domingo de manhã e domingo à noite, sobre o filho pródigo em si e sobre o seu irmão que ficou triste com a sua volta. Ele simbolizava a igreja. Meu irmão, infelizmente eu creio que a igreja hoje, muitos dos nossos irmãos não está feliz com a volta dos seus irmãos. Ah, mas ele voltou de novo. Ah, mas ele ainda fuma. Ah, mas ele ainda aquilo. Sai dessa, irmão. Você tanto você que ficou na presença do Pai, quanto aquele que foi lá fora e gastou tudo, você ainda não conheceu o Pai que está dentro da tua casa. Isso significa que Deus não está longe de você. Deus não está num lugar que não possa ser alcançado. Eu encerro com o que a Bíblia diz em Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Que o Espírito da promessa fale melhor ao seu coração. Quem convence o homem do pecado, da justiça e da equidade é o Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, um pouquinho aprendemos de Ti. É impossível que qualquer pregador, teólogo, estudo possa revelar a grandiosidade do Evangelho, da Tua presença e da Tua grandeza. Mas hoje, mais uma vez, Te rendemos graças por ser bom, por nos amar em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.